O restaurador de Lisboa, Sebastião José de Carvalho e Melo, possuía no seio da Vila de Oeiras a sua mais esplêndida residência e a que ele mais estimava, a Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Tida como uma das mais grandiosas e belas propriedades dos arredores de Lisboa e que, nas palavras de Aquilino Ribeiro, de facto, só o Palácio de Queluz lhe revela em grandeza e magnificência. Os 10 anos de permanência em missão diplomática nas requintadas cortes de Londres e Viena do futuro Conde de Oeiras e o seu casamento com a austríaca Leonor Daun são determinantes para a concretização das novas ideias sobre a arquitetura dos espaços de lazer. O desenvolvimento em extensão, o conceito de avenida enquadrada por vegetação talhada como forma de percorrer o jardim, amplo e plano, apontando para distantes pontos de vista onde sobressaem marcos paisagísticos de referência, lagos e conjuntos escultóricos e onde se destacam cascatas e jogos de água. É já no final da sua vida que Carlos Mardel deixa as linhas mestras das obras que aqui se vão desenrolar por todo o século XVIII. O traço de Mardel, engenheiro militar e arquiteto, e à época arquiteto oficial, consegue transformar uma amálgama de propriedades, casais e terras de lavoura num todo, com uma funcionalidade e uma eficácia no ordenamento paisagístico da quinta e de toda a área envolvente que ainda hoje nos espanta. Este empório fundiário do avô homónimo data de setembro de 1676, dilatado posteriormente pelo tio paterno Paulo de Carvalho e Ataíde, instituidor do Morgadio de Oeiras, e mais tarde ampliado com o empenhado concurso de seus irmãos Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Paulo Carvalho de Mendonça. Desde muito novo me intrigou a circunstância de quase todos os grandes monumentos nacionais de que nos orgulhamos terem sido concebidos por arquitetos estrangeiros, mas com a mão de obra portuguesa a dar-lhes forma. Comigo, por vontade de El Rei, chegou o tempo de pôr os portugueses a imaginarem as coisas e a darem-lhes corpo, tanto na cerâmica como na tecelagem, tanto na produção do vinho como na construção dos monumentos. Apesar do todo-poderoso ministro de Dom José ter chamado especialistas em diversas áreas, procurando com a transferência de saber e tecnologia o desenvolvimento das capacidades produtivas do país, Sebastião José de Carvalho e Melo dava, no entanto, primazia aos criadores nacionais. E assim foi que Joaquim Machado de Castro, o ilustre estatuário do tempo, deixou na propriedade do Marquês o traço do seu talento. Não só no modelo em cera do retrato de Dom José I, mas ainda nos bustos colossais de mármore de Carrara dos 4 grandes poetas, Homero, Virgílio, Camões e Tasso, que o homem de Estado, durante o seu exílio voluntário em Sores, para se limpar das truanescas arruaças da mocidade, lera e admirara com toda a força de que era capaz o seu prodigioso talento. Homem do seu século, com o desejo de acertar o ritmo e a atividade do país pelo relógio do tempo e vencer o atraso, não foi só um cuidadoso agricultor, mas também um hábil e atento administrador. Edificou uma modular exploração agropecuária aberta à inovação e experimentação, como atestam a existência de uma variedade de ovino, o Merino de Oeiras, e uma casta de uvas, o Boal de Oeiras. Também o Bicho da Seda era objeto de exploração em edifício próprio, a Casa da Seda. E ali mesmo se preparavam os casulos e depois se davam fora a adubar, de que muitas mulheres de Oeiras, por este trabalho, ganhavam a sua subsistência. Assim, preferi ocupar os terrenos da minha residência de Oeiras com hortas e muitas árvores de fruto, em vez de gastar fortunas com canteiros e buchos requintados. Preferia que, em vez de plantas raras, encontrassem produtos agrícolas que enchessem a barriga a um povo tantas vezes faminto por falta de medidas que levassem em conta as suas reais necessidades e conveniências.
o Pelourinho, o terreiro principal, a Casa dos Coches, peças notáveis de um conjunto que se estende até ao Pombal, e a Abegoaria Casal da Manteiga no Planalto com o pavilhão de caça, passando pela Casa da Seda e a Casa de Fresco, a Fonte do Ouro e o agregado da Casa da Pesca, a fachada da Adega Celeiros. Tudo estruturado através de retilíneas ruas arborizadas, proporcionando pontos de vista sobre a propriedade e a sua paisagem envolvente, ritmado pelo som da água, movimentando-se ora por canais, ou aquedutos, ou em cascata, com o aroma das laranjeiras e do loureiro, tudo dominado pela peça central, o palácio e os terraços ajardinados. A edificação do palácio trouxe ainda outras benéficas consequências para a região, dentre as quais se deve destacar a melhoria sensível dos meios de comunicação com a capital e a criação de uma zona vinheteira que se tornou afamada, a do vinho de Carcavelos, para cujo escoamento foi criado um porto de abrigo junto ao forte de Catalazete e mesmo um serviço alfandegário. Não desprezem a forma majestática como os retratos a óleo me dão a ver, mas retenham a ideia de que nem sempre fui assim e que no meu cotidiano nunca deixei de ser um homem austero, avesso aos luxos e aos gastos injustificados. Não me confundindo com a nobreza, tantas vezes provinciana e despesista, que deslumbrada deixou este reino antes da minha entrada em funções à beira do abismo. Em Oeiras está bem patente uma certa pompa e necessidade de afirmação e demonstração do poder, tanto no aparato cerimonial das entradas e saídas do poderoso conde na sua vila de Oeiras, como naquele que, no ano de 1776, a quando da estada de Dom José a Banhos no Estoril, em que a vila, transformada em capital do reino, foi teatro de um acontecimento nacional, onde se mostraram os artefactos e os produtos de todo o país, com vista a revelar a eficácia e a projeção da administração pombalina nos domínios económicos. Ufana-se Oeiras com razão, por ser a primeira terra de Portugal onde se efetuou uma exposição agrícola e industrial e, com toda a probabilidade, a primeira feira neste género em toda a Europa. Aquela feira memorável foi um grande triunfo para o soberano e para o ministro e será um eterno brasão para a vila. Lentamente, desde 1676, ao longo de 3 gerações, constituiu-se o perímetro da Quinta de Recreio de Oeiras. A adaptação ao clima mediterrâneo impunha o aproveitamento máximo dos recursos hídricos, tanto de superfície como hidrogeológicos. Assim, a água descia por gravidade e ao longo das encostas do vale até às cascatas. E daí irrigava todo o jardim através de canais ao longo das plataformas. A própria água da ribeira era desviada e aproveitada para rega e para a utilização das cozinhas do palácio e para mover a azenha. É abundante de água nativa e, além dos muitos poços que tem e nunca secam, há uma antiga mina especial a que de muitos anos antes do primeiro Marquês de Pombal se chamou Fonte do Ouro, ao sítio onde ela é patente, que é uma casa de forma redonda e de abóbada com assentos de pedra. E bem ao meio, uma mesa de escolhida pedra sobre 4 pés altos e por debaixo dela um tanque redondo, aonde a água vem ter e dali é encanada ao chafariz da vila de Oeiras e represa do palácio para servir a diversos mistérios.
Esta fonte foi no seu princípio pública e servia aos povos do Reguengo e de Oeiras por caminho direto entre as quintas de diversos donos, até que, reunidas estas e outras quantias a um morgado, veio este à posse do referido primeiro Marquês de Pombal, que tirou o dito caminho e o fechou com a dita fonte dentro da sua quinta. Depois de feito o encanamento para o chafariz da vila e represa, que está dentro do palácio, fez o dito Marquês de Pombal oferecimento daquela água ao Senado da Câmara e povo da mesma vila. O aqueduto de Cacilhas, ao longo da encosta nascente, e o aqueduto do Arneiro, ao longo da encosta poente, constituíam a espinha dorsal de todo o sistema hidráulico. A Quinta de Cima, situada ao norte da Estrada Real, é cortada por extensas ruas de bosque e um rio que vai desaguar no Tejo a pequena distância da vila de Oeiras. Ao atravessar a quinta, corre o rio Encanado e por um e outro lado acompanham-no largas ruas assombradas por frondoso arvoredo e adornadas de grandes vasos de mármore que a espaços coroam a muralha do encanamento, que também é guarnecida de alegretes e assentos. Diversas pontes de pedra dão passagem de uma para a outra margem. O traçado dos jardins assenta num eixo principal, a Rua dos Loureiros, convergindo os eixos paralelos no conjunto da Casa da Pesca. É no extremo norte deste eixo que se destacam, em lados opostos no suave declive da várzea da Quinta de Cima, as cascatas da Fonte do Ouro e do Taveira. Na cota mais elevada, implanta-se a Casa da Pesca, alinhada geometricamente com a Quinta de Baixo e com uma localização privilegiada de onde se desfruta a panorâmica do vale. A denominação vem dos motivos marítimos de que se compõe o seu baixo cilhar de azulejos, pois que em cada um deles se exerce por modo diferente a faina da pesca. São 21 as composições do cilhar. Têm estes azulejos grande valor pelo que representam decorativamente, pelo nome que deram a uma das dependências do Solar dos Carvalhos da Vila de Oeiras e pelo muito que se ligam com a história da fábrica de Lisboa no seu período mais brilhante. A autoria tem sido apontada a Giovanni Grossi ou aos seus discípulos e seguidores da Aula de Estuques, que fundou em 1764 com o apoio do Conde de Oeiras. Bem perto daqui, por debaixo da tão falada Casa da Pesca, outra obra de azulejos se depara, e de tal grandiosidade que custa a crer que tenha, até agora, passado sem exaltação e até sem reparo. Extraordinário, sumptuoso, como se fazia a vida no século XVIII em Portugal. Que bom gosto e que belos executores havia no nosso meio artístico, que almas generosas, que coragem! E que fortuna ainda, devido à gente desse tempo, podermos dizer isto. Bravo, Sr. Marquês de Pombal! Bravo, senhores artistas e artífices dessa época, dessa nossa época, dessa segunda renascença entre nós. Está no sítio da Taveira a chamada Cascata dos Gigantes e as estátuas que são monstruosas de Polifemo e Briareu. É permanente em correr a água estando a represa cheia, mas largando-se esta, imita muito bem uma catarata no despenhar-se à água que do mais alto sai em turbilhões com força medonha e vindo de bacia em bacia cair no tanque de mármore o faz transbordar e sair ao primeiro plano e correr por toda a escadaria até quase aos pés do espectador, onde tem o sumidouro. Segue-se em frente desta cascata um grande lago que, cheio, pode sustentar um brigue e espelha e amplia a grandiosidade do conjunto. Na base, a que se tem acesso por larga escadaria, depara-se o parque ajardinado, marcado ao centro por um decorativo lago que reproduz na sua forma as armas dos carvalhos. A segunda cascata está ao pé do sítio chamado Fonte do Ouro. Tem a sua represa em sítio muito elevado
toda de abóbada, que se pode passear por cima dela, e para o lado da cascata tem uma varanda. Aberta à água, vê-se correr por muitas bacias estreitas até ao sumidouro, que fazem bom efeito, ao mesmo tempo que sai de baixo um repuxo a mais de metade da altura da cascata. Este repuxo sai do meio de um grande lago de mármore, o qual representa as armas da Casa de Pombal, isto é, uma estrela circulada de 4 crescentes, e do meio da estrela sai com força o repuxo. Do alto da represa até ao pavimento da quinta, há uma escadaria de um e outro lado, sempre coberta de arvoredo, o que faz este sítio escuro e reservado pelo seu pórtico. E assim se condena não condenando, e assim se humilha e pune quem nunca confessou crimes nem abusos porque nunca os cometeu. E assim se lavra para a história uma sentença que perdurará durante gerações. E assim se dispensa da pena capital aquele que foi condenado sem provas, por já ter sido executado o que dele resta para consolo de quem dele durante anos se irá vingar. A realidade atual de desleixo, talvez reflexo de uma viradeira seródia, não apaga aquele vasto e rico património e as joias que ornavam e davam o cunho do bom gosto e do prazer de viver ao escrínio pombalino oeirense. Não só pela sua carga cultural e histórica, mas também pela qualidade ambiental que estes espaços, bem à dimensão humana, proporcionam, a Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal e a sua Casa da Pesca em Oeiras, pela importância que desempenha e que poderá vir a desempenhar de pulmão verde e de espaço de recreio, lazer, cultural e de encontro para os habitantes e visitantes de Oeiras.